para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo, versículo 8, a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Fale assim comigo, o versículo 10. Então, todo mundo diga: então, disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Diga: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Curva a sua cabeça. Senhor, eu quero te agradecer, eu quero te louvar por esse tempo que o Senhor está nos dando, aonde podemos estar aqui reunidos para meditarmos na tua palavra, para aprendermos muito mais através da tua palavra. Convidamos o teu Espírito Santo para que ele se mova neste lugar com liberdade, porque ele é aquele que sonda o coração, aquele que prova os pensamentos. Então, meu Deus, sonda os nossos corações, prova, Senhor, os nossos pensamentos, mostra-nos aquilo, Senhor, que está errado em nossas vidas, Senhor, e traz cura para as nossas vidas através da tua palavra. Eu te peço, Deus, que a nossa mente seja levada cativa em obediência ao teu Filho amado Jesus Cristo nesta noite, Pai. Senhor, reveste-nos com toda a tua armadura, cobre-nos com o sangue poderoso do teu Filho Jesus Cristo, e também dá ordem aos teus anjos para que eles guerreiem em nosso favor. Tira toda a seta contrária, tira todo o cansaço, tira, Senhor, toda a fadiga, tira, Senhor, todo tipo de opressão, em nome de Jesus, e renova-nos, porque é para isso que estamos neste lugar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Nós aprendemos algumas coisas nesse capítulo 4 aqui de Mateus. Nós sabemos que a Bíblia está falando justamente de Jesus, que já está cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele foi batizado com o Espírito Santo. E agora nós estamos vendo uma cena poderosa, porque Jesus está indo para o deserto, mas a Bíblia diz que ele está sendo conduzido por alguém. Quem é essa pessoa? O Espírito Santo de Deus. Olha para o irmão que está do seu lado. Foi o próprio Espírito Santo que leva Jesus ao deserto. Então veja, irmãos, Deus não se engana. Amém? Deus não se engana. Nós precisamos entender que quando nós buscamos o poder de Deus, quando nós buscamos a autoridade de Deus, não é para nos escondermos, não é para recuarmos, mas é para estarmos preparados para guerrearmos. Essa é a verdade. Eu gosto de ler um versículo que diz que nós somos a luz desse mundo, né? Não tem como não ser a luz. Quem tem Jesus é a luz do mundo. A Bíblia também diz que nós somos o sal desta terra. Então nós não podemos ser agentes secretos, né? Essa é a realidade. Nós não podemos ser agentes secretos. E nós temos que tomar muito cuidado, porque a Bíblia nos ensina que todos os dias
nós temos que buscar esse enchimento, ou seja, essa renovação, essa capacitação do Espírito Santo. Para quê que nós precisamos desse enchimento, dessa renovação, dessa capacitação? Para vencer nada mais, nada menos do que as tentações. Se queremos vencer realmente as tentações, nós precisamos então estar cheios do Espírito Santo. Por isso, já tem uma coisa que o Espírito de Deus já começa a nos ensinar aqui. Perdão. Se a pessoa, ela recebe Jesus, então ela tem que entender isso. Ela recebeu Jesus. Então, quando ela recebe Jesus, ela está se tornando inimiga de Satanás. Porque ela está se rebelando contra aquele que foi o seu Senhor durante muito tempo. Quando a Bíblia diz que nós nascemos já debaixo do pecado, isso significa que nós nascemos debaixo já da influência de Satanás. Mas, através da misericórdia de Deus, nós sabemos disso, através da atuação do Espírito Santo, nós conhecemos a verdade. E eu gosto desse versículo, de citar esse versículo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí eu continuo dizendo que se o Filho vos libertou, ou vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Então Deus nos tira das garras de Satanás e Ele agora nos coloca diante do nosso novo Senhor, que é Jesus Cristo de Nazaré. Agora veja bem, quando nós fazemos isso, nós precisamos começar a andar de uma forma diferente. Nós não estamos aqui dizendo que da noite para o dia nós temos que ser 100% espirituais, mas a Bíblia está dizendo que nós precisamos buscar enchimento. Nós precisamos estar cheios realmente do Espírito Santo. E aí eu digo de novo, para quê? Para podermos vencer as tentações. Só fala para o irmão que está do seu lado, só cheio do Espírito Santo é que você e eu podemos vencer as tentações. Então, você fica imaginando, um dia você era escravo, hoje você tem poder e autoridade para vencer todas as tentações. Eu posso ouvir glória a Deus, irmãos? Jesus está sendo levado ao deserto pelo Espírito Santo. Para quê? E a Bíblia diz, para ser, como diz aqui, tentado pelo diabo. Então era algo, irmãos, que não está aqui escondido. Jesus sabia o que iria acontecer. O próprio Espírito Santo que está dentro de Jesus sabia o que iria acontecer. Agora, para que o Espírito Santo leva Jesus para o deserto? Eu já expliquei, para ser tentado, mas em outras palavras, Jesus, ele veio com uma missão. Antes da criação do mundo, Jesus já sabia o que ele iria fazer. Então, quando ele aceitou esta missão, porque não foi obrigado, quando ele aceita esta missão, ele inicia agora o seu ministério. A Bíblia diz que ele inicia o seu ministério quando é cheio do Espírito Santo. Quando você começa a buscar o enchimento do Espírito Santo, você também começa a desenvolver o ministério, o teu chamado. Não tem como você buscar de Deus, irmãos, ao teu chamado, a tua direção, a direção que você precisa, se antes você não buscar o enchimento do Espírito Santo. Porque é o Espírito de Deus que vai te guiar, é o Espírito Santo que vai te conduzir. Ou nós nos esquecemos que a obra não é nossa, a obra é de Deus. Então Deus vai conduzir as nossas vidas. Há um versículo que diz claramente, irmãos, que nós até sabemos da onde está vindo o vento, quando ele bate em nós, é isso que diz, mas nós não sabemos para onde ele está indo. E a Bíblia diz, assim é todo aquele que é cheio do Espírito Santo. Então, quando eu me coloco nessa posição de ser cheio do Espírito Santo, Deus vai começar a dar revelação e entendimento em todas as áreas da nossa vida. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: se você não sabe o que fazer em determinadas áreas da tua vida,
você precisa do enchimento do Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus vai guiar a tua vida, vai conduzir a tua vida. Amém? E aqui, irmãos, está um ensinamento tremendo. Jesus inicia o seu ministério já lutando contra aquele que veio trazer opressão, aquele que veio trazer morte, aquele que veio trazer destruição, aquele que veio realmente trazer todos os males. Jesus inicia o seu ministério já guerreando contra aquele que se diz ser o dono desse mundo. E Jesus, quando ele entra nessa guerra com Satanás, ele não está entrando porque ele quer. Alô? Fala para o irmão que está ao seu lado aí. Alô? Não, fala mais forte. Alô? Jesus não está entrando. Lembre-se, ele, assim como nós, somos guiados pelo Espírito Santo. Então, Jesus está indo, se deixa ser levado pelo Espírito, para que a palavra de Deus se cumpra através da vida dele. Diga glória a Deus. Então veja bem, quando você é guiado pelo Espírito Santo, você está permitindo que a palavra que Deus tem para a tua vida se cumpra. Amém ou não amém, irmãos? Então eu tenho que me posicionar para que eu não atrapalhe a obra que o Senhor tem para fazer através da minha vida. Eu não posso ser pego sem saber o que tenho que fazer. Eu preciso estar fazendo a vontade de Deus. Veja o que diz aí o livro de 1 João, capítulo 3. Livro de 1 João, lá no finalzinho. 1 João, capítulo 3 e o versículo 8. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Olha o que diz aí a palavra de Deus em 1 João 3,8. A Bíblia diz: quem comete o pecado, ele é do... Quando você recebe Jesus, você não pode mais viver debaixo do mesmo pecado. Agora, olha o que a Bíblia diz: porque o diabo peca desde o princípio. Agora, olha o ministério de Jesus aparecendo. Você sabe para que Jesus veio a esse mundo? Está dizendo aí: para isto, o Filho de Deus se manifestou. Fale comigo: para isto. Não, diga mais forte: para isto. Olha o que a Bíblia está dizendo. Jesus se manifesta para quê? Aí você fala para mim, eu vou falar. Jesus se manifesta para quê? Você fala assim para mim: para isto. Amém? Amém, irmãos? Vou falar de novo. Jesus se manifestou para quê? Para desfazer o quê? Não, fala bem forte. Para? Mais forte, mais forte. 1, 2, 3. É o início do ministério de Jesus, o confronto. Então não tem como. Fala assim, meu irmão: você tem medo do diabo? Jesus está dizendo. Fala assim para ele: Jesus está dizendo, não é mais para você ter medo do diabo, porque o diabo já foi vencido pelo verdadeiro dono desta terra, pelo verdadeiro Senhor, pelo verdadeiro Rei dos Reis. Diga glória a Deus por isso, irmão. Você fica imaginando, Jesus, irmãos, ele é muito abençoado nessa situação, porque o Espírito Santo não vai levar Jesus para confrontar qualquer demônio. O Espírito Santo leva Jesus para confrontar o chefe dos chefes. Fique imaginando uma situação aonde, por exemplo, você olha para as comunidades, eu não vou falar favelas, mas já falei, mas você olha para as comunidades, e dentro de comunidades existe o que dentro das comunidades? Eu sei que você vai falar pessoas, né? Mas o que existe? Existem gangues. Sim ou não? Existem pessoas, grupos que querem, dominam talvez metade de uma comunidade, ou domina a outra metade. Fique imaginando isso. E quando você escuta aí pela televisão que tem guerras lá, ou que aparecem algumas pessoas mortas, o que eles falam na televisão? Uma gangue quis
exatamente tomar o território de outra gangue. Está dando para entender? Então acontece isso. Quando um passa, né, não, aqui tem uma risca, você não pode passar. Aqui, dessa risca para cá, quem manda somos nós. Mas como existem outros que exatamente querem tomar posse disso. Foi exatamente isso, irmãos, que Jesus veio mostrar. A Bíblia diz que Satanás estava dominando todas as coisas. Mas a Bíblia está mostrando que o Filho de Deus se manifestou para destruir tudo aquilo que ele havia estabelecido. E o que é que o diabo estabelece? Roubo, morte, destruição. Mas o Filho de Deus se manifesta para desfazer todas estas obras malignas. Diga glória a Deus por isso, irmão. Está escrito lá em Mateus, Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. A Bíblia diz que, Mateus 12, versículo 29. Olha o que a Bíblia diz. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente? Você sabe que o valente se diz Satanás. E furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa. Então o ministério de Jesus, ele se inicia confrontando justamente aquele que se diz ser o chefe. Então veja, irmãos, como ele demonstra que ele tem esta autoridade sobre Satanás, porque nós sabemos que Satanás não tem poder. Diga para o irmão, Satanás não tem poder. Amém? Nem Satanás, nem os seus demônios têm poder algum. Porque a Bíblia diz que todo poder é dado ao Deus Todo-Poderoso. E Jesus Cristo também tem esse mesmo poder. Só que Jesus Cristo pega esse mesmo poder que ele tem e ele derrama esse poder sobre nós que somos a sua igreja. Então quando você anda cheio do Espírito Santo, você anda debaixo de poder e autoridade. Você está exercendo o seu chamado, o ministério que Deus tem te dado, irmãos, para desfazer as obras de Satanás, para amarrar o falso, o valente, para saquear toda a sua casa. Diga glória a Deus por isso, irmãos. Então você tem que ter esse entendimento, que você não pode ser uma pessoa normal. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: você não pode ser mais uma pessoa normal. Fala assim, quando convidam você, fala assim, quando convidam você, quando te convidam, perdão, quando te convidam para orar, vai orar. Quando te convidam para jejuar, vai jejuar. Quando te convidam para ler a Bíblia, vai ler a Bíblia. Quando te convidam para ir para a igreja, vai para a igreja. Quando te convidam para estar com o Senhor, faça exatamente isso, porque esta é a tua nova forma de vida. Você não pode mais ter nenhum tipo de mistura dentro da sua vida, porque isso vai te afastar de Deus. E eu volto a dizer, como eu disse no início, você se rebelou contra alguém, e essa pessoa não está feliz. Esse ser quer roubar, quer matar e destruir tua vida. Então entenda onde você está. Dá um pouco para uma pessoa que está falando e fala assim: entenda onde é que você está. Eu vou falar mais uma vez, você falar bem alto. Dá um pouco para o irmão que está falando e fala assim: entenda onde é que você está. Fala alto aí, vamos lá. Eu não posso ser uma pessoa normal. Se eu falo línguas ou não, o Espírito de Deus está dentro da minha vida. E eu tenho que andar agora me enchendo do Espírito Santo, me revestindo dele, recebendo dele capacitação, porque o meu Senhor Jesus venceu Satanás, e eu tenho que andar da mesma forma, como que Satanás estivesse debaixo dos meus pés, porque esse é o lugar dele, porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus
estamos assentados acima de principados, potestades e hostes malignas. Temos que andar como homens com autoridade. Temos que andar como mulheres com autoridade. Não podemos nos deixar ser levados por qualquer coisinha. Temos que entender quem verdadeiramente nós somos. E a glória a Deus por isso. Só que Satanás, irmãos, assim como tentou Jesus, ele vai tentar também as nossas vidas. E a tentação que Satanás faz aqui, olha o que a Bíblia diz no versículo 3. Porque veja, versículo 2 diz assim, ó, Jesus jejua 40 dias. Jesus jejua 40 dias e 40 noites. Ou seja, ele está incomodando o reino espiritual. Quando você começa a fazer o que a Bíblia diz, porque Jesus disse, haverá um tempo em que nós precisamos fazer isso, o jejum. E o jejum não é para pedir carro, casa ou qualquer coisa material. O jejum é para nos tornarmos sensíveis ao reino espiritual. Para sentirmos a presença real de Deus. Porque nós seremos guiados por Ele com mais facilidade. Jesus, tendo jejuado, diz, versículo 3, que vem o tentador. E aí, ele lança a primeira tentação. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. O que o diabo está fazendo aqui? Nós sabemos que ele vem com uma dúvida, dizendo, você não é o Filho de Deus? Não parece que você é filho, porque se você fosse filho, você não estaria passando fome. Muitas vezes isso não vem para nós, irmãos. Algumas pessoas dizem, não, eu não posso passar por essas coisas. Nós temos que buscar a direção de Deus. Então Satanás vem e diz assim, se você é o Filho de Deus, por que você não manda que essas pedras se tornem em pães? Jesus tinha esse poder, ele tinha essa autoridade, ele poderia fazer. Mas entenda uma coisa, por que Deus quer que eu ande cheio do seu Espírito? Porque quando eu ando cheio do Espírito, irmãos, eu desapareço, eu diminuo as minhas vontades, os meus desejos, aonde eu tenho colocado os meus olhos como aquilo que vai suprir realmente a minha vida, isso desaparece, e os meus olhos são colocados apenas no autor e consumador da minha fé. E eu consigo entender o que Deus tem para a minha vida e o que Ele vai fazer, porque a Bíblia diz que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então Jesus está sendo tentado, irmãos, a não agir espiritualmente, mas Jesus está tentado a agir pela sua vontade. E quando a Bíblia diz ser espiritual, talvez seja uma pergunta, o que é ser espiritual? É ser guiado por Deus. Resumido. O que é ser espiritual? É fazer a vontade dele. Acabou. O que é ser espiritual? É amar quem muitas vezes você não quer amar. Acabou. Porque a realidade é que eu estou sendo guiado por Deus. E a Bíblia diz que eu não preciso sentir. A Bíblia diz que eu preciso simplesmente obedecer. Jesus poderia ser guiado pela sua própria vontade, porque ele era homem, 100% Deus, mas 100% homem. E ele tinha seus desejos. A Bíblia diz que ele teve fome. Então ele poderia dizer assim, é verdade. Transforma-se em pão. O que está aparecendo nesse momento? A vontade dele. Quando você busca o poder do Espírito Santo, quando você busca o poder de Deus, não é para satisfazer os teus desejos, mas é para que a vontade do Senhor, ela apareça através da tua vida, e você seja um instrumento poderosíssimo, usado nas mãos do Senhor, para que Ele seja exaltado e Ele seja glorificado. Eu posso ouvir glória a Deus, irmãos? Então fala assim para o irmão que está do seu lado, quando você tiver vontades carnais, entenda bem, se vontades carnais que eu estou dizendo não é pecado, tá, irmãos? Não é prostituição, apenas, adultério, esse negócio não. São vontades carnais. Quando você tiver vontades carnais, você sair da sua posição. Porque a nossa posição
posição de um homem espiritual, posição de uma mulher espiritual. Antes de fazermos, o que é que o Senhor pensa disso? O que é que o Senhor tem preparado sobre essa situação? Pastor, é difícil, hein? A gente tem visto muitas pessoas, às vezes, quando você confronta, quando você discipula, quando você orienta, não é assim não está cheio do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa guiada pelo mesmo para fazer não a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Então nós podemos cair nesse tipo de tentação. Tome muito cuidado, fale para o irmão da sua, tome muito cuidado. Aqui em João capítulo 6, João capítulo 6, versículo 14. Há muitas pessoas que podem estar do teu lado, porque eles querem que você faça um determinado sinal. Você sabe que tem muita gente que acha que nós somos empregados deles e temos que fazer aquilo que eles querem. Você já passou por uma situação dessa? Só o Paulo Lucas que passou. Acho que ele está falando do pai da mãe dele. Eu não quero fazer uma coisa. Ó, o que está acontecendo aqui? Vendo depois aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Próximo, por favor. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o... Que situação é essa? Irmãos, essa é uma situação em que Jesus está fazendo o milagre, a multiplicação dos pães. E, infelizmente, as pessoas começam a seguir Jesus porque Jesus faz esse milagre. Agora, veja bem, o verdadeiro homem de Deus, ou a verdadeira serva de Deus, ele nunca vai fazer a sua própria vontade. Ele sempre vai fazer a vontade de Deus. Amém ou não amém? O que é que Jesus está demonstrando aqui? Ele vê primeiro a necessidade, e o servo de Deus tem que agir dessa forma. Ele vê a necessidade do povo, e o que ele dá para o povo? O que o povo precisa. Um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo, eles conseguem enxergar pelo reino espiritual a necessidade das pessoas. Talvez Deus esteja falando com você nesta noite, quando você diz assim: eu não sei o que fazer. Quando você tem um coração de servo, e quando você se coloca na posição de servir, então Deus vai mostrar para você a necessidade de alguém, e Deus vai usar a tua vida para que as necessidades dessas pessoas sejam supridas. É exatamente isso que Deus fez. Quando Jesus viu aqueles homens e mulheres com fome, Jesus orou e ele multiplicou pães e peixes. É engraçado, porque você está vendo duas situações. Uma, o diabo diz: por que você não mudou? Por que você não muda as pedras em pães? Mas agora você está vendo Jesus mostrando que ele tem poder realmente para que haja multiplicação. Mas a primeira situação, se ele fizesse, ele estava demonstrando que faria por si, para si. A segunda situação, ele está demonstrando que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Aleluia. Então, quando eu me encho do Espírito Santo, eu não estou sendo cheio para ser servido, eu estou sendo cheio para servir. Cheio do Espírito Santo, eu tenho visão, eu tenho entendimento das necessidades das pessoas, e o Espírito de Deus vai me usar para que o nome do Deus Todo-Poderoso seja exaltado e glorificado. E aí você vê nas atitudes de Jesus, aonde ele percebe que as pessoas vão ungir a ele. Eu tenho que tomar muito cuidado com a unção de Deus que está na minha vida. Mesmo que você diga: eu não tenho nada, você tem unção de Deus. A hora que Deus quiser, Deus vai usar poderosamente a tua vida.
Mas eu também tenho que estar preparado para ser usado por esse Deus Todo-Poderoso. Mas eu tenho que vigiar, porque é um outro ataque do inimigo. Veja que as pessoas estão querendo colocar Jesus como rei. Agora, era um rei terrestre, era um rei que, segundo o pensamento deles, ele precisa ser colocado como rei para dominar sobre nós, queridos. Esse não é o pensamento de Jesus. O pensamento de Jesus é o mesmo pensamento do Pai. O pensamento de Jesus não está voltado às coisas do mundo. E eu volto a dizer que quem pensa nas coisas do mundo, irmãos, é carnal. Mas quem pensa nas coisas de cima, ele é espiritual. Nós fomos chamados não para ficarmos pensando nas coisas do mundo, não para ficarmos pensando nas coisas de baixo, mas fomos chamados para pensar naquilo que vem de cima, naquilo que é do alto, naquilo que pertence ao Deus Todo-Poderoso. Diga glória a Deus por isso. Diga mais forte, glória a Deus, irmãos. Então, entenda, a primeira chave é você, a primeira ideia do Senhor é você entender: se eu quero me engrandecer, eu estou fora dos planos de Deus. Mas eu não quero isso para a minha vida. Mas se eu quero servir, pode ter certeza que Deus sempre vai usar você. Deus sempre vai te capacitar. Deus sempre vai derramar unção sobre a tua vida. Diga glória a Deus por isso, irmãos. O diabo continua dizendo assim, porém, respondeu aqui Jesus no versículo 4, está escrito em Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe de novo: se tu és o Filho de Deus, então lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma coisa, em alguma pedra. Outra coisa que o diabo está trabalhando aqui, irmãos, é fazer com que Jesus olhe para as suas necessidades. Sabe uma coisa, irmãos, que espiritualmente às vezes a gente fica até chateado quando a pessoa vem na igreja e ela vem para que Deus supra suas necessidades. O coração dela está cheio das suas necessidades. Ela não levanta a mão para adorar, não aplaude, ela não faz nada, é uma pessoa completamente religiosa dentro da igreja. Porque ela aprendeu, não sei por que ela aprendeu, que ela tem que vir apenas para que Deus supra as suas necessidades. O diabo está dizendo assim: por que você não se lança aí? Porque, e ele cita até o versículo que está lá no Salmo: Deus vai te dar, Deus vai dar ordem aos anjos e vai te sustentar pelas mãos. Agora, humanamente dizendo, para que Jesus ia pular? Qual era a sua necessidade de pular ali? Você já parou para pensar? Por que ele ia pular? Tem muita gente, irmãos, que às vezes precisa amadurecer na sua fé. Não, eu tenho fé. Hoje eu encontrei uma pessoa, eu fui passar no médico e encontrei uma pessoa, muito tempo atrás, um amigo de muito tempo atrás, estava lendo um livro e lendo a Bíblia no celular, e eu vi que alguém chegou do meu lado, e aí falei: chegou, alguém nem levantou a cabeça, mas aí quando ele começou a falar, eu olhei, era ele. Eu fiquei muito feliz, ele ia passar no mesmo médico aqui, e aí ele disse assim: olha, eu vou passar no médico aí, porque eu estou sentindo uns negócios aí. Não pode, não é assim, não aceita esse negócio não. Então, nós nos precipitamos, irmãos. Nós não podemos ter uma fé religiosa. Sabe o que é uma fé religiosa? É uma fé que vai tentar o Senhor. Você imagina alguém dizendo assim: não, a Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou entrar agora na frente do caminhão e não vai acontecer nada comigo. Tem gente que pensa assim. Tem gente que diz assim: plim, saladinho, pronto, aconteceu. Tem gente que pensa que é assim, encantamento. Então, nós temos que ter uma fé verdadeira. O que é uma fé verdadeira? Onde eu vou discernir a voz de Deus.
Eu já sei pela palavra a vontade dele. Então eu vou discernir e não vou tentá-lo. Isso é fé verdadeira. Agora, Deus está nos convidando a conhecê-lo nesta fé. Alguém um dia disse que fulano disse assim: olha, eu vou provar que eu tenho fé em Deus e Deus vai me livrar disso. Ela pegou gasolina, jogou em todo o seu corpo e tacou fogo e disse: Deus não vai permitir que eu me queime. E o que aconteceu? Ela foi hospitalizada com graves queimaduras. Então eu preciso discernir minha fé. Deus quer que eu tenha uma fé realmente madura. Não é uma fé fingida, não é uma fé com dúvida. Não, Deus quer que você o conheça, que você tenha mais experiências com Ele. Sabe uma das setas que Satanás sempre lança? O que vai acontecer conosco. Nós ficamos ansiosos com o que vamos comer, o que vamos vestir, se vamos trabalhar ou não. Isso sempre nos ataca. Mas nós precisamos demonstrar que a nossa fé está no Senhor, a nossa fé está em Jesus, a nossa fé está naquele que é fiel, aquele que não mente, aquele que é verdadeiro. Nós estamos, a Bíblia diz, papai sempre diz isso, que Ele nos guarda na palma da sua mão. Glória a Deus por isso. Então fale para o irmão que está do seu lado: não tenha medo. Não fala mais forte: não tenha medo. Deus vai cumprir as suas promessas na tua vida, em nome de Jesus. Então não se deixe, sabe, Mateus capítulo 16, versículo 1. A Bíblia está falando aqui sobre o fermento dos fariseus. Mateus 16, 1 diz que chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, olha aí, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Veja, irmãos, qual é a tentação desses fariseus? Eu só vou crer realmente que você é um filho de Deus se você fizer algum sinal. Então veja, tome cuidado com essas coisas. A luta, a seta de Satanás está todos os dias aí na tua vida, dizendo: você é filha de Deus, você é filho de Deus, faz alguma coisa aí. Cuidado, permaneça crendo no Senhor, permaneça se enchendo do Senhor. Dia após dia, se encha do Senhor. Nós éramos numa igreja há muito tempo atrás que, irmãos, a igreja era mais cheia do que está aqui. E a igreja era muito maior do que essa aqui. E nos dias de culto, nos dias de ceia, né, irmão? A igreja lotava. Era uma igreja bonita, de mármore, cadeiras em cima, muito bonitas. Era uma igreja que todo mundo queria dirigir. E as pessoas que estavam ali, mas elas eram pessoas frias, pessoas que não eram guiadas pelo Espírito Santo. Sabe, uma das grandes preocupações hoje que Deus tem colocado no meu coração irmãos, não é apenas ganhar almas, mas é fazer com que as almas cresçam, fazer com que as almas entendam por que elas receberam Jesus. Então não é só ganhar alma, mesmo porque quem ganha é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, da justiça, do juízo. Mas recebi Jesus e parou? Não, eu tenho que continuar, é o mesmo caminho. Alguém disse para mim: pastor, eu estou começando a orar às 7 horas da manhã, estou indo na igreja, estou orando às 7 às 9 horas da manhã. Eu estava hoje meditando nisso e eu falei assim: mas ele não está fazendo mais nada diferente do que eu fazia antes de casar até com a minha esposa. Então nós entendemos que não tem jeito para nós. Quando você tomou uma decisão de ser um cristão, você tem que se encher do Espírito de Deus. E a Bíblia diz que o pior pecado que existe é o pecado contra o Espírito Santo. E que pecado é esse? Quando você entristece o Espírito Santo. Como eu posso entristecer o Espírito Santo? Quando eu não tenho comunhão com Ele. Quando eu simplesmente acho que eu posso usá-lo a hora que eu quiser. Só que é o contrário, é Ele que quer executar a missão dele dentro da nossa vida.
Para que ele execute isso, eu preciso estar afinado com a sua voz. Afinado com aquilo que ele quer fazer. Esse é o chamado que Deus tem para a nossa vida, irmãos. Diga glória a Deus por isso, irmãos. Diga bem forte, glória a Deus. Então, toma cuidado. Né? Toma cuidado. Jesus está dizendo aqui em Mateus capítulo 4, ele disse assim, disse de Jesus, também está escrito, eu não tenho que tentar o Senhor. Eu não posso tentar o Senhor. Para que eu vou me lançar aqui? Para que eu vou buscar o privilégio de algumas pessoas? Não. Para que eu vou fazer essas coisas? Para quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. É isso que diz a palavra de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Fala assim para o irmão, não tente o Senhor teu Deus. Não tente o Senhor teu Deus. Toma cuidado com as suas necessidades, querido. Toma cuidado com as suas necessidades. Amém? Elas não podem estar na frente da vontade de Deus. Alô? Fala assim, as minhas necessidades não podem estar na frente da vontade de Deus. Novamente, versículo 8, Mateus 4, 8, novamente transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Aqui tem um outro ensinamento. Eu não posso ser crente pela metade. Eu não posso ser um semi-espiritual. Sabe o que é isso? É uma pessoa que não é espiritual por inteiro. Deu para você entender? Quando está dentro da igreja, mas no nosso dia a dia, eu volto a dizer isso, no nosso dia a dia nós passamos mais tempo na nossa carne do que no Espírito. Se nós formos ver, são apenas 2 horas ou 3 horas dentro aqui da igreja, nós passamos muito mais tempo lá fora. E como é que nós passamos o nosso tempo? O que o diabo está dizendo aqui para Jesus? Jesus, eu te dou, né, está vendo esses reinos aí do mundo, versículo 8? Está vendo aí toda esta glória? Ele diz, versículo 9, tudo isso eu te dou. Agora preste atenção. Eu vou te dar tudo isso, se prostrado você me adorar. O que o Satanás está dizendo? Vamos fazer um acordo. Você não precisa ser totalmente Deus. Você não precisa ser totalmente rei. Você não precisa ser totalmente santo. Vamos fazer um acordo. Por isso que não tem jeito, irmãos. Quando nós entramos no fogo, é para nos queimarmos. Quando você entra na água, é para se molhar. Quando você tomou a decisão de ser crente, é para andar como um cristão. Não tem como você olhar para lá, não sabia, misericórdia, me enganaram, eu recebi Jesus por emoção. Talvez seja sua desculpa, mas agora você tem a escolha, e você está tendo a escolha de continuar na mesma vida ou buscar uma mudança verdadeira, porque Deus tem poder realmente de mudar a tua vida. Diga glória a Deus. Por isso que na minha vida e também na tua vida, eu não posso, eu tenho que examinar todas as áreas da minha vida para não ter nenhum tipo de aliança com Satanás. Quanto mais, sabe por que, irmãos, as pessoas, elas recuam? Porque elas começam orando, elas começam jejuando, e elas começam entrando na presença de Deus. E Deus é luz. E a Bíblia diz que aqueles que vão para a luz é porque querem uma mudança. Mas aí quando elas percebem que determinada área da vida delas é uma área que ela ainda não tirou o coração, elas recuam. E a Bíblia diz que tem muitas pessoas que quando são confrontadas com algo que elas gostam, aparentemente elas gostam, elas recuam, porque elas não querem esse tipo de mudança. Então andar com Jesus é andar debaixo de uma mudança, de uma transformação, de uma cura, de uma restauração, de obediência aos princípios estabelecidos pela palavra de Deus.
E aonde eu tenho que permitir que Deus mostre na minha vida quais são as áreas da minha vida que talvez ainda estejam presas ao passado, que ainda estão dando legalidades para Satanás. Eu tenho que tomar a minha posição de me abrir para realmente ser curado e restaurado. Volto a dizer, eu não quero ser uma pessoa que a unção vem e ela vai embora. Porque a unção, irmão, é algo muito precioso para ser desperdiçado. A unção só veio sobre a nossa vida porque alguém antes morreu na cruz do Calvário, levou minhas dores, minhas enfermidades, morre naquela cruz, mas ressuscita ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita desse Deus Todo-Poderoso. Alguém deu a sua vida para que esta unção fosse derramada sobre a minha vida e também sobre a tua vida. Então nós que somos cristãos precisamos começar a dar valores, não mais às coisas do mundo, mas às coisas de Deus. Fale para o irmão que está do seu lado, comece a dar valor às coisas de Deus. Oh, aleluia! Né? Como nós oramos por um dia onde nós teremos uma igreja que as pessoas não precisarão de ninguém para dizer o que elas precisam fazer quando entrarem dentro da igreja. Elas entrarão, elas vão se prostrar, elas vão buscar o Senhor, elas vão adorar o Senhor. Será um tempo maravilhoso, porque cada uma delas sabe por que elas vieram para a igreja. Aleluia! Não para usarem o Senhor, mas para serem usadas pelo Deus Todo-Poderoso. Quando você está diante do Senhor, você diz, nem sei porque eu estou aqui, abre aquela boca, aquele sono, e não tem vontade de nada, irmão, religiosidade pura. E aí, a gente fica perguntando, até quando você vai continuar do mesmo jeito? Até quando? É como antigamente eu via, subíamos um monte, naquela época não tinha carro. Eu não tinha carro, a gente pegava o ônibus. Eu não morava em Guarulhos, eu morava em São Paulo. Pegávamos o ônibus meia-noite, o último ônibus que vinha para cá. Descíamos ali naquela praça, perto do Cocai. Andávamos 1 hora para chegar no lugar. E aí, quando estávamos no lugar de oração, íamos orar. Uns já iam se deitar para dormir. Eu falei, para que subiu o monte? Não, eu já estou aqui, não era isso, meus queridos. Não, mas não adianta, irmãos. Não adianta fugir daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Ele vai fazer mais dia menos dias. João capítulo 6, versículo 60. João 6, 60. João 6, versículo 60 diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, isso é duro, é esse discurso aí. Porque às vezes a pessoa fala, o pastor só fica falando que Deus quer me usar, meu. Né? Louco, meu. Tem outra coisa aí. Mas eu não posso fugir daquilo que Deus está dizendo. João capítulo 6, versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso. Quem é que pode ouvir? É aceitar o chamado. É aceitar, é entender que eu tenho que viver debaixo de revestimento, sendo cheio todos os dias. Versículo 66 diz assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Sabe o que significa isso, irmão? Pessoas que não entenderam o que é o verdadeiro evangelho. Nós tivemos na imersão e aquele teatro, né, das 10 igrejas, foi muito forte, né? Não é muito forte, irmãos, né? Porque essa semana eu tenho escutado muito sobre esta passagem da igreja, aquelas 5 igrejas que eram igrejas, ou não? Elas eram igrejas, só que eram igrejas que não estavam cheias do Espírito, não tinham azeite, que não estavam preparadas para o encontro com o noivo. Isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você, se nós não entendermos
que não estamos aqui para fazermos a nossa vontade, mas para que Deus faça a vontade dele. Muitas vezes, quando eu era de uma determinada igreja, os irmãos sabem, nós chamávamos as pessoas para serem batizadas com o Espírito Santo. Mas aí eu ficava me perguntando, para que colocar a mão sobre alguém? Porque a Bíblia diz que temos que colocar a mão para orar para que essa pessoa seja batizada. Nós sabemos que não é homem nenhum que batiza, mas é o Espírito Santo que batiza esta pessoa. O próprio Deus batiza esta pessoa. Agora, às vezes a pessoa, ela vai na frente e dizer, eu quero ser batizado, mas para quê? Para quê? Nós somos, eu digo nós, não vou dizer a igreja aqui, eu digo a igreja. A igreja do Senhor, irmãos, é a única instituição, desculpa te dizer, que não sabe o que está fazendo na face da terra. As seitas sabem o que elas têm que fazer. Mesmo pessoas que estão sendo enganadas sabem o que tem que fazer. Um pai de santo sabe o que está fazendo. Um macumbeiro, que é a mesma coisa, um espírita, um feiticeiro, um bruxo, sabe o que ele está fazendo. Mas nós somos a igreja hoje. A igreja hoje, irmãos, ela está como aquelas 5 igrejas. Não sabe o que está fazendo. Ela não está preocupada com a vida do noivo. Ela não está se enchendo do azeite. Ela não está se santificando para se encontrar com o noivo. E ela não está nem preocupada em fazer a obra do noivo. Então, quando se tem um culto como esse, que fala culto de renovação espiritual, a pessoa muitas vezes não vem. Por quê? Porque ela não entendeu nem o que ela fez quando levantou a mão para receber Jesus. E se nós pararmos para pensar, o diabo trabalha do mesmo jeito, em círculos. Segunda-feira é um problema, terça-feira é outro, quarta, quinta, sexta, aí vai, resumindo, né? São vários problemas. Segunda-feira de novo o mesmo problema, terça-feira de novo o mesmo problema. Estou falando de segunda, de semanas, e quando vem meses, quando vem anos, os mesmos problemas. E o que Deus está dizendo? Que nós fomos chamados para confrontar Satanás. Nós temos poder e autoridade para isso. Então temos que usar esse poder e essa autoridade. Nós não estamos num culto só por estar no culto. Nós estamos num culto para atrair a presença daquele que é verdadeiro, daquele que é real, daquele que ressuscitou, aquele que derrama poder e autoridade sobre a nossa vida. Mas parece que isso não acontece. Não acontece, porque nós, ao mesmo tempo que estamos presentes, nós estamos desprezando a sua presença. Não é? Desprezamos a presença de Deus. Quando? Quando não o adoramos como verdadeiramente Ele deve ser adorado. Então, você vem a este lugar para se encher do Espírito Santo, para ser cheio do Espírito Santo, né? Para entender que você tem que ser luz lá fora. É lá fora que Deus quer usar a sua vida. É lá fora que Deus quer aparecer através da tua vida. Então toma cuidado com a tua vida, examina a tua vida. Toma cuidado. E a Bíblia diz assim, aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Como é que eu examino isso? Quando eu sou dependente de Deus. Todos os dias, os mesmos ataques de Satanás. Mas eu preciso entender que eu sou dependente de Deus. Quer uma dica? Se eu falar algo para você, você vai dizer assim, mas isso e isso, você vai me encher de um monte de perguntas e questionamentos. Porque você quer que essas coisas primeiro sejam resolvidas para depois ir e fazer a vontade de Deus. Eu falo o contrário. Vá e faça a vontade de Deus. E automaticamente todas as suas dúvidas e questionamentos serão solucionados pelo Deus Todo-Poderoso. Deus está dizendo, não te preocupes. Não te preocupes. Apenas faça a minha vontade. Essa foi a base de Jesus. Ele não se preocupou com aquilo que as pessoas falaram dele. Ele não se preocupou, irmãos, com nada.
A única coisa que ele se preocupou é estabelecer o reino de Deus, fazer a vontade de Deus. Se humilhou, se esvaziou para se encher do Deus Todo-Poderoso. E essa tem que ser a nossa vontade e o nosso desejo. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte, irmãos. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Se você puder se colocar em pé para que possamos orar. Deus, nós te agradecemos.